Irmãos e irmãs, estive restaurando 1 Coríntios e uma questão me veio à mente. Como fica a matéria da doxologia no marcionismo e da kenosis? Sabemos que a doxologia é judaica e que foi posteriormente incorporada ao catolicismo. Este termo vem da palavra grega doxa, que significa glória. Sabemos que Javé, o Deus judaico, era chamado de Rei da Glória. Será que Cristo não adotou uma postura antidoxológica justamente para anular a glória? Existem versos, tanto no Evangelho quanto no Apostólico, que nos levam a esta conclusão. Os dois principais são Lucas 9, 22. Aspas. É necessário que o filho sofra muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Fecha aspas. Filipenses 2, versículos 5 ao 8. Aspas. Haja em vós a mesma mentalidade que houve também em Cristo, que fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de filho, fazendo-se semelhante aos humanos, e achado em aparência humana, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de madeiro. Fecha aspas. Agora, comparem com Salmos 24, 8. Aspas. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso na guerra. Fecha aspas. Ora, como que o Deus guerreiro e orgulhoso do Velho Testamento aceitaria passar pelo processo de kenosis, isto é, de esvaziamento pelo qual Cristo passou? Ainda sobre os Salmos 24, 8, eu sugiro que deem uma olhada na versão da Septuaginta, pois quando lido em grego, mais parece uma confissão sobre o demiurgo, da sua real natureza orgulhosa e dominadora. Na versão grega de Salmos 24, 8, existem palavras-chave. Basileus, que significa rei. Doxes, que significa glória. Kyrios, traduzido como Senhor. Dinatos, traduzido como poderoso. A pergunta é: seria correto atribuir qualquer uma destas características ao Cristo? Pois, se olharmos o texto grego do Novo Testamento católico, veremos que o Cristo da patrística é chamado de Kyrios, isto é, Senhor, dominador, possuidor. Lhe são atribuídas glória e poder.
é dito que existe um Basileia tu Teu, isto é, reino de Deus. Mas a versão grega dos Salmos 24:8 demonstra que rei ou basileus é um atributo do Deus judaico. O Cresto falava sobre o terceiro céu e não sobre um reino. Será que estes termos da Bíblia hebraica não foram enxertados ao Novo Testamento para dar uma roupagem judaica ao Cresto? Para associá-lo ao demiurgo? É provável que sim. Para encerrar, me parece que os pais da Igreja tiveram muito trabalho ao reintroduzir a doxologia ao Novo Testamento. Digo isto porque, ao reconstruir o texto marcionita, percebo as tentativas sutis do editor católico de substituir o ensino quenótico pelo doxológico. Alguns exemplos. 2 Coríntios 3, versos 7 e 8. Aspas. Seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, que foi anulada? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Fecha aspas. Ora, a glória foi anulada do verbo katargeo e não substituída por outra maior. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8. Aspas. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu a sabedoria, porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Fecha aspas. Ora, por um lado, é dito que o Filho foi crucificado, mas por outro, ele é chamado de Senhor da glória, uma referência direta aos Salmos 24:8. Ao meu ver, a cruz, mais corretamente chamada de madeiro, representa justamente a negação de qualquer senhorio ou glória. Portanto, a frase católica é contraditória. Gálatas 6, verso 14. Aspas. Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Ora, este verso mistura kenosis com doxologia. Primeiro, o apóstolo escreve contra a glória. Aspas. Mais longe esteja de mim gloriar-me. Mas em seguida vem o enxerto. Aspas. A não ser na cruz. Na verdade, a cruz, ou o madeiro, em hipótese alguma, é símbolo de glória, mas sim de esvaziamento, o que torna evidente a adulteração católica. 1 Coríntios 9, versículos 15 e 16. Aspas. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória.
Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Ora, no final do verso 15, ele diz possuir glória. Mas no final do verso 16, ele diz que não tem glória. Isto é, contraditório. Logo, a antidoxologia, termo cunhado por mim apenas para fins de estudo, e a kenosis eram incômodas aos pais da Igreja, pois impediam que eles continuassem louvando ao Senhor e dando glória ao Deus de Israel. E também a antidoxologia e a kenosis nos ajudam a entender melhor o Cristo. Esta é a minha hipótese. A graça de Cristo.